Salve galera, mais um podcast do X-Mobility, o X-Mobility Plus. Luiz, edição número 4, é isso mesmo? Yes, estamos aí, edição 4 do nosso podcast. Estamos começando, estamos engatinhando, se divertindo aos poucos, a cada quinzena mais ou menos saindo um. E nessa quarta edição, um amigo do peito, um amigo de coração, um amigo já de alguns aninhos, um parceiraço nosso, não só meu, do Luiz também, do X-Mobility, né? Querido Gustavo Carvalho, conhecido como Gus. E aí, Gus, bem-vindo, obrigado mais uma vez, meu querido. Que isso. Tenho que agradecer esse convite, essa lembrança, né? Porque estar junto com essas feras aí, principalmente você e o Luiz, que estão trabalhando há tanto tempo nesse direcionamento aí, para mim uma honra. Legal, legal demais. Quem está pegando agora o nosso podcast, ele é um filhinho novo aí, saiu nas últimas semanas e meses. Se você está vendo agora, acabou de lançar, você já está vendo algumas semanas ou meses, né, que a gente já gravou. Quem não conhece, eu vou apresentar um pouquinho o Gustavo. É um grande amigo, um grande parceiro, já esteve mais próximo da equipe do X-Mobility em alguns anos atrás. Hoje ele é proprietário da CrossFit, né? Da unidade Praia do Canto, tô certo? Exatamente. Praia do Canto, um box que a gente já deu curso lá, continuamos indo para lá, né? Junto com o SCT, que é do Bruno Kalik, um grande amigo também, parceiraço nosso. Então, sou suspeito em dizer sobre o Gustavo, dizer sobre Vitória, sobre a casa dele, sempre recebendo a gente de braços abertos. Não seria diferente, teria que fazer parte aí desse início de podcast, trazer um pouquinho da sua experiência, né? Treinador, um baita coach, né? Tem uma evolução na carreira, tem uma transição na carreira muito valiosa. Acho que é isso que de repente a gente também gostaria de trazer um pouquinho da sua experiência de formação e de trabalho, de atuação. Também é professor de jiu-jitsu, faixa preta, tô certo? Se eu estiver falando errado, me corrige, pelo amor de Deus, hein? E também de canoa havaiana, né? Exatamente. Então aí, Bruno. O cara da canoa havaiana, isso mesmo. Ô, Gus, o Luiz já sabe, o Luiz já está comigo fazendo algum tempo. A ideia realmente, a gente usa uma expressão do roll flow, né? Aquele rolar leve do jiu-jitsu que você não finaliza, você só se diverte. A ideia desse podcast é tipo isso. A gente não precisa se aprofundar em coisas teóricas, em coisas científicas. A gente deixa isso para os estudos, para a certificação. A ideia aqui é bater um papo, trazer informação, trazer conhecimento, coisa leve, coisa fácil. E que a gente vai migrando, vai navegando, né, de maneira tranquila, sem pressão. É isso aí, Luiz? É isso aí, essa é a ideia. Vamos lá. E começamos perguntando o que pro Gus? Formado aonde, Gus? Bem, minha história começou com... Sempre fui da esportivo, da parte esportiva, né? Sempre pratiquei esporte, muito incentivado pelos pais. Tentei fugir um pouco disso quando você vai entrar na faculdade, procurei outros cursos como análise de sistema, esse tipo de coisa. E aí eu vi que as pessoas que estavam ali naquele curso estavam mexendo com MSX desde 1900 e tanto. E aí eu parei, pensei e falei, nossa, eu estive no esporte minha vida inteira, não dá para ficar fugindo da educação física. Então foi uma paixão, deixei isso aí acontecer na minha vida e foi a melhor opção que eu tive. Assim, a coisa estava muito próxima de mim, sempre esteve muito próxima de mim a vida inteira. E quando eu entrei na faculdade de educação física, aí foi realmente um tirar do peso, o peso das costas e deixar a coisa fluir. E assim, em 97, né, nessa época as pessoas falavam que personal trainer era coisa de Hollywood, isso nunca ia dar certo. Imagina, hoje o trabalho 1 a 1 é o sucesso total. Não tem jeito, né, Bruno? As coisas foram desenvolvendo, foram numa direção que o mercado hoje foi tomado pelo personal. Qualquer pessoa que é formada em educação física, a grande maioria, 80%, 85%, vai em direção ao treinamento individualizado, né? Sim, sim. Me diz uma coisa, Gus. Sei que você gosta muito do CrossFit, mas eu sei que também você tem uma base violenta, né, no treinamento funcional, sem contar o extrinha, né, a própria luta e outras experiências que você tem. Mas a sua base de treinamento, ela se desenvolve no treinamento funcional? Você gosta de aplicar? Ou que você imergiu mesmo? Como foi isso? Há muitos anos atrás, não dá para falar muitos anos. Fala a idade.
Adivinha a idade, né? Mas vamos nós. O cara começando falando Não, 97, a galera já dá uma regulada já, né? Opa! O Luiz, então, que é mais novo que nós? exatamente. Foi quando eu entrei na faculdade, em 97. Eu saí formado em 2001. Perfeito. Eu tava entrando em 2002. Desde 2003, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, né? Então já tem algum tempo essa história. E aí, nessa época, não existia ainda o nome MMA. Ainda era Vale Tudo que se chamava, né? Sim. E não existia uma metodologia de treino que aproximasse o esportista, né, o atleta, amador, profissional, enfim, a um treinamento que fosse mais direcionado para o que ele fazia. Perfeito. Nessa época, o termo treinamento funcional não existia YouTube ainda, a informação não era tão fácil como é hoje. Então, demorou um pouco para que as pessoas começassem a entender que existia uma outra maneira de treinar, que era força, principalmente treinamento de força, que fosse sem as máquinas de musculação. Entende? E aí começaram algumas informações a chegar no Brasil, né? Algumas publicações mais interessantes no direcionamento de um treino mais específico, principalmente para o público que eu trabalhava na época, que era surfistas e lutadores, né? Então, eu tinha esse material humano para eu poder trabalhar, e aí, nessa época, eu acabei testando bastante, fui experimentando muita coisa, e vendo que a coisa dava certo, sem existir um nome ainda, treinamento funcional. Então, em 2005, esse nome chegou ao Brasil, treinamento funcional, e quando ele aterrissou no Brasil, a gente já estava bem antenado no que aparecia, e aí fomos atrás dessa informação. De lá para cá, a coisa se desenvolveu bastante, né? São muito tempo, mais de 15 anos aí trabalhando com a melhoria do movimento humano. Perfeito. Sem ficar preso àquela coisa de que o termo treinamento funcional. Sim. Entende? Sem levantar bandeira, mas um outro tipo de treinamento com uma base científica por trás, que mostrasse que os treinados também tinham melhoria, que não fosse apenas pela musculação. Entende? Eu fui alfabetizado pela musculação. Conheci treinamento de força pela musculação. Só que ficou um gap muito grande para a gente no Brasil, porque começou a chegar muita informação por intermédio do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Sim. Então, as informações vinham de pesquisas feitas em máquinas de musculação, né? Então, assim, as pessoas pensaram na época, poxa, se a melhoria para uma pessoa idosa é tão grande assim, através das máquinas de musculação, para uma pessoa normal, né, para uma pessoa sã, vai ser muito melhor. Então, brecou um pouquinho para a gente no Brasil esse conhecimento do que é o treino pelo movimento funcional, né? Claro que nessa época a roupagem era um pouco diferente e do que se tornou anos depois, né? O treinamento funcional ele continua a evoluir. O treinamento funcional que eu quero dizer, Bruno e Luiz, é um treinamento que é feito fora de um ambiente onde tem uma estabilização externa para poder me ajudar no trabalho. Então, quer dizer, a musculação é bem parecido com isso, mas tem a musculação que eu consigo fazer sem a utilização de máquinas, né? O treinamento de força com halter, com kettlebell, com barras. Então, assim, é um treinamento onde eu preciso que o meu corpo consiga se estabilizar e consiga ter as funções ideais para produzir força. Ponto. Então, assim, a gente sabe a riqueza que isso aí traz para o desenvolvimento corporal. A gente já conversou bastante sobre core. Todo mundo sabe que existe que não se falava, né? Isso há 10 ou 15 anos atrás não se falava essa palavra core. O que é core? Né? Então, hoje em dia é muito popular. Então, esse crescimento
do movimento funcional, ele continua a se desenvolver até hoje com novas linhas de raciocínio, né? Novas linhas de trabalho, de intervenção feitas especificamente para cada área. Mas todo mundo, de uma maneira geral, qualquer esportista tem melhoria com esse tipo de treinamento. Legal. Ô Luiz, aí dá para entender porque a gente chamou ele, né? Para ter esse É, papo, né? O cara é uma o Gus é top, tem repertório. uma biblioteca de treinamento físico. É, Você pega o gatilho do conhecimento do Gus quando ele tem essa visão ampla de não se prender ao Y, X, ao W da modalidade, da marca, principalmente. Ele tem um raciocínio próprio, uma experiência e ele aglutina o que ele acredita ser o melhor para esse aluno dele, para esse cliente dele. Né? Claro que o cara não começou ontem, já começou faz um tempinho, então já, né, já teve uma jornada fantástica. Mas é demais, isso faz um dos motivos de eu ter trabalhado com ele, trabalhar ainda, né, ser um parceiro. Eu aprendo constantemente em pequenas conversas que a gente faz, seja, né, pequenos áudios, né, no WhatsApp. E, cara, é demais poder ter a possibilidade de trocar essa ideia contigo. Assim. Tem até detalhes que eu nem sabia, né, que a gente nunca conversou um pouco mais do passado. Mas fala aí, Luiz, tem alguma coisa para continuar aí? eu tenho uma pergunta para o Gus. Gus, tu falou que uma data marcada assim que começou o treinamento funcional no Brasil foi chegada formal, no caso, mais ou menos 2005, sendo que já existiam algumas pessoas que já trabalhavam por iniciativa própria mais ou menos antes, né? Dá para se falar que tem mais ou menos uns 20 anos de treinamento funcional no Brasil, né? Aí eu fico pensando, se em 2 anos a coisa já muda, né? Saem estudos, a tendência se mistura com a preferência das pessoas, né? Em um curto janela de tempo, eu fico imaginando, imagina 20, que é 10 vezes o ciclo, né? Eu queria que tu me dissesse, Gus, assim, na tua percepção, qual é a grande diferença entre o treinamento funcional que existia em 2005, 2006 e o de agora, 2024, 23, 24? O que mais cresce no olho, assim? O que se percebe de mais gritante de diferença? Pode mandar. O que eu vi bastante é que as pessoas no início, né, todos nós que começamos a estudar um pouquinho mais o movimento funcional, a gente ficava muito preso ao equipamento. Por exemplo, o primeiro equipamento que apareceu de treinamento funcional em si era um equipamento que a gente já usava há muito tempo atrás. Quem é da natação, que é mais antigo da natação, lembra que tinha uns aquecimentos que eram feitos com borracha de tripa de mico, né? Borracha de soro. As pessoas falavam antigamente nesse tipo de equipamento, porque era o que eu conseguia... Lembra de fazer o estilingue. Isso, exatamente. Era um tipo de equipamento que a gente conseguia reproduzir gestos específicos, né, da modalidade, né? A gente fez muito isso na luta, fez muito isso com outros esportes, tentando ganhar um fortalecimento num direcionamento de movimento que era multiplanar, entende? E não isolado como a musculação costuma ser, mas não no seu todo, né? A gente já falou um pouquinho que existem os movimentos multiarticulares da musculação também, mas eu quero dizer o isolamento o isolamento muscular vai numa direção diferente do que o treinamento funcional prega, né? A gente prega integração, a gente prega tridimensionalidade. Sim. Então, assim, uma coisa mais próxima ao que é o que seria uma situação real, esportiva ou cotidiana, né? Especificidade, então, né? Exatamente. No passado, aí esse foi um primeiro equipamento que apareceu. Aí depois veio aquela onda assim das bolas suíças do futebol, né? Aquelas bolas que se utilizava muito na fisioterapia, que se utiliza bastante. E aí as pessoas faziam tudo em cima da bola, inclusive o levantamento olímpico em cima da bola. Então, o treinamento funcional nessa época ganhou uma conotação de circo. Quem trabalhava com treinamento funcional... que é a meia bola em cima, né? Isso, exatamente, esse tipo de coisa. Então, as pessoas pensavam que o funcional, eu tinha que ter uma instabilidade, gerar uma instabilidade muito grande para a coisa ser funcional, para ter atividade no meu corpo.
Então, as pessoas ficaram muito presas naquele tipo de equipamento. Aí passou uma época, o próximo equipamento que chegou foi o TRX. Né? Outro equipamento que as pessoas também ficaram... Então, quer dizer, tinha todos os exercícios feitos com TRX e bola. E aí a coisa foi andando, então ficou muito preso ao equipamento. E aí passou algum tempo, um treinador muito conhecido nos Estados Unidos, chamado Mike Boyle, juntamente com outro treinador chamado Gray Cook, eles criaram uma metodologia de treinamento. Desculpa, o Gray Cook é um fisioterapeuta, foi mal. Então, eles criaram uma metodologia de trabalho integrado à fisioterapia, com a sua cara, ou treinamento esportivo com a sua cara, mas se utilizando de norteadores, como, por exemplo, né, que articulação que precisa ter certos tipos de característica e quais precisam ter outros tipos de características. Quer dizer, não se falava, tal articulação precisa ter mobilidade, tal articulação precisa ter estabilidade. Esse raciocínio ajudou a desenvolver um pouco mais o treino funcional numa direção de raciocínio e não de equipamento, né? Então, quer dizer, eu só faço treinamento funcional se eu tenho a bola, se eu tenho o TRX? Não. O treinamento funcional eu posso fazer com qualquer equipamento. Ele tem uma ideia, né? Tem um direcionamento para você fazer a coisa funcionar de maneira funcional, né? Então, hoje em dia, eu vi que a evolução foi tão grande. A gente passou pelo tridimensional, passou por outras vertentes e hoje fala-se muito em sistemas complexos, né? Já é uma metodologia muito, muito atual de treinamento funcional, onde a percepção de uma situação corrobora com uma maior ativação muscular, uma maior capacidade funcional do indivíduo, né? E aí dentro tem várias correntes, né, de sistemas complexos que aí continua a evoluir o mercado, não tem jeito, né? O raciocínio continua a evoluir. Pois é, eu ia comentar, Gus, tu citou o Boyle e o Gray Cook. Provavelmente acho que tu deve ter referenciado aquele primeiro livro deles, Advances in Functional Training, que veio para o Brasil traduzido Avanços do Treinamento Funcional pela, eu acho que a Editora Forte ou ArtMed. Acho que era ArtMed. Eu até não tenho o livro aqui, mas eu ia até mostrar ele se eu tivesse fácil acesso. Não está aqui, mas eu tenho o livro em casa. É 2010 essa publicação. Então, mais ou menos 2005, 2006 até 2010, teve uns 5 aninhos ali entre o treinamento ser baseado na ferramenta e depois passar a ser baseado em princípios. E a ferramenta vem para eu acessar aquele princípio. Da água para o vinho, né? E tu poderia entrar um pouquinho sobre o assunto dos sistemas complexos, para a gente entender como que seria o funcional baseado em sistemas complexos? Um resumo do que hoje em dia é isso, né? Uma vertente que eu achei assim, muito interessante em relação ao que é sistemas complexos é o fato de que a percepção é que vai facilitar para que o movimento aconteça. Uhum. Claro que aí dentro de sistemas complexos tem diversas direções, inclusive direções onde o processamento da ideia, você pensar sobre o movimento que você vai fazer, existem linhas que abominam essa ideia, entende? Eles acreditam apenas na sua percepção e na sua execução do movimento sem ter um processamento da ideia do que vai ser feito, né? Eles acreditam que quando você tem essa interface de precisar pensar no que vai ser feito, isso já gera um atraso e uma coisa muito tendenciosa numa direção que algumas linhas não defendem. Então, alguns trabalhos como, por exemplo, né, a gente conhece algumas linhas de treinamento, linhas de ensino de movimento, por exemplo, dentro do levantamento olímpico ou dentro da ginástica, que no caso é uma área que eu estudo mais hoje, na ginástica aplicada para o cross, o levantamento aplicado para o crossfit,
como a segmentação para você montar um movimento no final, eles não acreditam que isso é um bom direcionamento. Mas é uma Entende? linha de trabalho de escolas antigas e muito tradicionais pelo mundo, né, Gus? Então, isso é muito difícil de desbancar, Bruno. Acredito eu que assim, o treinamento evolui, as coisas evoluem, tem muita história legal por trás disso aí, mas eu penso muito no seguinte, a pessoa que vivencia um movimento, e muitas vezes você não ensina ela através da percepção, mas você ensina ela através da segmentação e depois a junção de tudo que ela vivenciou, ela aprende também. Sim, sim. Entende? Então, eu acho que, como você falou agora há pouco, e eu acho que isso é o mais interessante. Eu tenho uma grande caixa de ferramentas, né? Como que eu vou resolver a vida do meu cliente? Como que eu vou resolver a vida do meu aluno? Eu só sei treinamento funcional, tá perdido. Eu só sei uma área de treinamento, eu só sei uma ferramenta, poxa, tá perdido. Você precisa resolver a vida do cliente, a vida do aluno. Agora, se é sistemas complexos, se é CrossFit, o que seja, ok. Isso tudo você vai aprender no teu caminhar, na tua jornada aí de conhecimentos que você vai juntando, né? Vai fazendo a sua caixinha de ferramentas ficar mais robusta. Agora, o que eu vou usar em cada momento, aí que é a diferença do profissional. A diferença. Né? Tem uma frase, é um ditado, não vou saber quem que falou a primeira vez, mas se eu só tenho um martelo, eu vou passar a enxergar todos os problemas como sendo um prego. Agora, se eu tenho prego, alicate, chave, disso e aquilo, eu enxergo o problema, eu pego aquele conhecimento, aquela solução e aplico para aquilo que se demonstrou ali para mim. Sim, sim. Isso é uma coisa que eu e o Bruno, a gente sempre estimulou e incentivou nos cursos. A galera que nos procurava para saber sobre mobilidade, a gente sempre tomava cuidado de estimular, cara, façam outros cursos. Bebam do CrossFit, bebam da musculação, bebam do funcional, porque uma hora vocês vão precisar. Vai pintar uma situação que vai ter que sair, vai ter que ter repertório. Sem dúvida. E é bacana, cara, bacana ver que, né, falávamos isso lá atrás, anos depois, sim, a gente ainda precisa ter repertório para poder ser bem requisitado. Acho que o grande desafio é que toda certificação, ou quase toda, né, a gente pode dizer, metodologia, linha de trabalho, acaba tendo criando, e convém também a parte comercial, o seu marketing dela, a sua formação, a sua experiência, em fechar no grupo, né? Fechar na experiência, vem comigo, ainda mais hoje em dia, nesses tempos de coaching, de treinamento, de evolução, né, do seu mindset, aquela coisa toda. Então, parece que você fechar naquela casinha, o resto não serve, o resto não é bom, vem comigo que esse aqui é o segredo de tudo. Não, não é o segredo de tudo. É mais um degrauzinho na sua caixa de ferramentas. Eu sempre falo isso nos cursos. Eu não tenho uma caixa de ferramentas, tem 2, 3 degraus assim, quando ele abre. Isso, está colocando mais um, empilhando mais um. Só que o grande ponto qual é? É você, como profissional, conseguir ter uma boa leitura do que o seu aluno tem, entender, avaliar ele e saber qual que você vai usar no momento oportuno dentro da evolução com ele, né? Acho que esse é o segredo. O segredo não é a técnica X ou Y ou Z. É você saber uni-las e encaixar no momento oportuno dentro de uma evolução. Exatamente. E assim, eu acho que a fala do Luiz também foi muito boa nessa relação com as ferramentas. Não adianta, existem pessoas que aprendem de uma maneira, existem outras pessoas que aprendem de outra maneira. Agora, se você só sabe ensinar de um jeito, você pode ter certeza que o seu público é muito reduzido. Se você só sabe tratar com uma metodologia de tratamento, é a mesma coisa. Você vai chegar até um certo ponto que não vai alcançar mais a resolução final do problema. Pode ser que alcance, ok, muito bom, mas existem pessoas e pessoas. Pessoas são diferentes uma das outras. E aí, por qual intervenção, por qual caminho que você vai, o profissional bom, ele consegue trilhar diferentes caminhos para resolver. Ponto. Né? Que loucura, né? Eu cortei o Bruno. Não, imagina, Que
Que loucura, né, Gus? A gente estava falando então de conhecimento e repertório, isso impacta no público. Se eu só sei resolver o verde, eu vou receber pessoas verdes. Só que tá passando na rua rosa, preto, laranja, marrom, lilás. Se eu só tenho aquela especificidade, aquele conhecimento, modo de trabalhar, tipo de serviço prestado, formato de aula mesmo, sempre. Tô podendo, o Bruno gosta de falar, tô deixando dinheiro na mesa, né, sem acabar Tá pegando. passando, tá passando. Tá passando? Ô Gus, eu acho que quem está nos escutando desde o começo sabe que você tem um box, CrossFit Praia do Canto. Isso. Beleza, então dá para entender que dos últimos anos você abraçou o CrossFit, você trouxe ele de maneira mais forte para o seu dia a dia. Perfeito, senão não tinha um negócio focado, né? Uma metodologia já muito, muito conhecida, já muito popular. Inclusive já no Brasil por bons anos aqui. Mas também sabemos que o CrossFit tem esse lado bem fechado na metodologia, bem fechado nos seus princípios, o trabalho de grupo, aquela coisa doida. E aí, como fica todo esse raciocínio amplo de ajustar, de encontrar, de experiência de várias áreas dentro de uma metodologia que é um pouco mais dura e fechada, né, na sua linha de trabalho? Porque eu acho que as galera que está escutando a gente fala, pô, peraí, se ele falou tudo isso, se ele tem toda essa linha de trabalho, formação e carreira, mas ele está dentro do CrossFit, eu quero treinar CrossFit com esse cara. Diz aí, Luiz, eu quero treinar CrossFit com esse cara, porque com certeza o CrossFit dele é diferente. E eu já treinei, eu Eu até falo, vou anotar o é que o Gus vai falar nos diferente, convites que eu quero saber. né? Eu sei, eu já treinei com ele, já treinei junto no espaço dele já algumas vezes, e é diferente. Por quê? Porque tudo isso que a gente discutiu tá ali dentro. Fala, Gus. Ó, Bruno, então assim, a gente trabalha com movimento funcional já tem um tempo, né? Começou a me incomodar muito o fato das pessoas falarem meio assim, nossa, o CrossFit machuca, o CrossFit machuca. Na realidade, essa fala eu acho que nunca foi muito bem empregada, porque machucar, qualquer coisa machuca. Eu venho do jiu-jitsu, era muita lesão que se tinha na prática. Futebol é muita lesão que se tem. Então, assim, o que, né, no meu ver, na minha caminhada, eu podia fazer para poder melhorar a vida das pessoas, inclusive para quem treinava CrossFit, né? Meus amigos também falavam a mesma coisa, CrossFit machuca. Mas o que eu posso fazer com o meu conhecimento dentro de um box que vai melhorar a vida do indivíduo? Então, assim, o CrossFit, quando chegou no Brasil, advindo do movimento funcional de alta intensidade, muitos profissionais que foram para o CrossFit, coaches, saíram da musculação e foram para dentro de uma metodologia de treinamento onde o funcional era em alta intensidade. Isso foi um grande problema, porque esses profissionais eles não sabiam o que era movimento funcional. Eles não tinham passado por isso. Eu vou abrir um parênteses. Eu sempre vi na minha carreira de físio e envolvida com treinadores, aprendendo com vocês, convivendo principalmente com vocês dois, o cara que descobria o CrossFit, mas vinha da musculação, era um. O cara que descobriu o CrossFit e vinha do treinamento funcional, é outro cara. É outro treino. É outra entrega. Só um parênteses rápido, pode seguir. Sim, exatamente. E assim, beleza. Então vamos educar toda essa ideia, né? Vamos juntar toda essa ideia para a coisa ficar um pouquinho melhor. Então, as pessoas também, né? Também a culpa não é só dos coaches. As pessoas, muita gente saiu da musculação e entrou direto no CrossFit. Então, quer dizer, uma situação onde você tinha uma estabilização externa para te ajudar a fazer um movimento, ótimo. Agora você tem uma grande quantidade, muito grande de input neural que você tem que controlar. Só que você não consegue controlar isso porque aquilo não fazia parte do seu repertório. Entende? E a gente lembra que educação física no Brasil não é uma coisa... Educação física escolar no Brasil não é uma coisa como é nos Estados Unidos, né? O meu TCC foi exatamente sobre isso, desenvolvimento funcional e CrossFit. Pode seguir, desculpa. E aí, cara, o que eu hoje em dia abraço demais é como dar uma dosagem de um remedinho para o cara que vai treinar comigo hoje. Claro, existem atletas, existem alunos, clientes, enfim. Mas
o que eu posso dar de um grãozinho, um remedinho hoje que ele vai sair daqui melhor do que ele chegou? Então, a minha entrega tenta ser sempre essa. E eu não fico tentando mostrar para o meu aluno que o CrossFit é muito sinistro. Ou eu tenho certeza que você vai virar um atleta de CrossFit de hoje para amanhã. Tudo é construído, sabe? Tudo é construído, o movimento é construído. A CrossFit ela tem uma metodologia baseada nos princípios dela. E eu costumo falar o seguinte, se você quer aprender como trabalha com CrossFit, a primeira coisa que tem que fazer é trabalhar com a metodologia CrossFit, porque aí você consegue modificar. A gente fala bem assim, você quer virar um grande cozinheiro? Então, primeiro, você tem que virar um chefe. Ou ao contrário, né? Desculpa, Brunão. Troquei aqui as horas. Se você quer virar um grande chefe, primeiro, você tem que fazer algumas receitas de quem já fez. Sim. Agora, ok, olha, eu consigo chegar até esse ponto. O que eu posso fazer daqui para frente agora? Né? O que eu posso melhorar nessa metodologia? Então, se você nunca foi um cozinheiro, nunca seguiu um programa de treino que já existe, que muita gente pratica, você se tornar um chefe vai ser um pouco difícil, né? Vai demorar mais tempo. Então, a chegar a hora de você criar sua própria receita, vai demandar mais tempo, porque você vai errar mais, né? Por exemplo, Mike Boyle tem aí 30 anos de trabalho feito e registrado. A CrossFit, desde 2002, está publicando e fazendo, publicando conhecimento da maneira que eles fazem, entende? Então, você virar as costas para isso e falar que é ruim, atacar a modalidade, também não é a melhor direção, porque muita gente procura o CrossFit. Só que como fazer a modalidade se tornar uma modalidade de uma prática onde as pessoas não sairão machucadas? Porque o aspecto motivacional é muito grande. Absurdo. Absurdo. Inclusive, a própria CrossFit, a gente presenciou isso nos últimos 4 anos, talvez, um pouquinho mais ou menos. Ela mesmo se atualizando a maneira de abordar, né, o treinamento físico, ela mesmo reconhecendo que ela transmitia uma linha de informação, uma tendência de conhecimento sobre a metodologia que não era a mais ideal possível, né, que era muita visão competitiva, né? Muita alta intensidade, loucura. Né? Não que ela não fizesse a promoção da saúde, mas ela deixava desvirtuar, né, o entendimento, ela permitia isso acontecer. E ela corrigiu isso muito bem hoje em dia, né, nos últimos anos, né? Até passando por várias dificuldades que passou. Então, eu acho valioso demais, mostrando que a atividade física e a CrossFit, o treino funcional com intensidade, inclusive intensidade tem resultados de trabalhos, né, científicos mostrando, né, melhoras, né, de saúde e tal. Então, isso é uma transformação mesmo, né? Isso é uma prevenção, né? E uma coisa assim, interessante é que a gente está passando por uma época, Bruno, que a quantidade de informações que vem chegando e que vem sendo publicadas é muito grande. O CrossFit ele veio numa fase onde muitas informações elas foram se confirmando com o tempo. Né? A coisa foi evoluindo, foi amadurecendo. Claro que no passado não tinha-se certeza de várias coisas. Sim. Né? Até onde chegaríamos com esse tipo de intervenção? Aí, hoje em dia, você vê que realmente foi o que você falou. A CrossFit mudou muito, porque o perfil das pessoas, da grande massa que vai procurar, é um perfil de bem-estar e saúde. Não é um perfil atlético esportivo. Sem dúvida. Sem dúvida. A gente que trabalhou com atleta, a gente sabe que é uma minoria, é uma diversão, é um ambiente gostoso de estar vivendo. Mas eu resumo assim, é pura diversão, porque também retorno, retenção, novos alunos, não é por aí. E não são eles que seguram o seu box com um número bom de clientes dando retorno, né? É o cara normal, é o coroa, é o casal, é até o adolescente, né? O pré-adolescente que tem entrado muito, as crianças com kids e tudo mais. Essa galera que segura o negócio funcionando e que fecha as contas, né? E assim, essa galera precisa de autonomia. Sim. Eu costumo falar assim, o cara precisa de autonomia.
né? Treinar CrossFit é a ferramenta. Hoje em dia é uma ferramenta poderosa porque as pessoas, só de você usar o nome CrossFit, as pessoas vão procurar e já sabem o que tem ali, né? Agora, como fazer, por exemplo, uma pessoa com uma idade um pouco mais avançada, como fazer um adolescente que não tem uma consciência corporal muito boa, como trabalhar com pessoas que têm muitas limitações dentro dessa modalidade. O público bucha. Exatamente. Usa a expressão, né? E é a grande maioria. Só é. Porque se você parar para pensar, as pessoas que são os atletas de CrossFit, eles não treinam CrossFit. Eles fazem treinamento esportivo. Isso é um ponto que... Bem embasado, bem feito. Agora, o que é feito, os workouts da CrossFit, que para os afiliados, né, tem uma programação de treinamento, aquilo ali não se encarrega da formação de um atleta de alto nível. É verdade, isso pouca gente sabe. Quem sabe acaba sendo quem estuda profundamente o treinamento desportivo e compreende que, cara, eu particularmente vou pisando em ovos quando eu chego nesse assunto de CrossFit, porque tenho colegas que são meio extremista, meio xiita, homem-bomba do CrossFit. Você falou mal. Só que o treino de CrossFit não prepara para fazer CrossFit. E o primeiro cara que eu vi testemunhando, comprovando isso, foi o próprio Rich Froning. Ele deu uma entrevista em 2017 ou 2018, acho que no último campeonato dele, e ele falou, ele era zoado lá na gringa, porque ele foi campeão de CrossFit sem fazer CrossFit. Aí eu fiquei sabendo por fora, assim, porque né, eu e o Bruno, a gente acaba tendo bastante contato. O treinador do Rich Froning, nessa época, fez formação naquela universidade famosa russa que dá mestrados para treinamento esportivo de altíssimo nível. O treinador do Froning estudou lá. Trouxe coisas do treinamento clássico, treinamento esportivo clássico, e fora levado para a preparação dele. E aí, pois essa seria a Deep Web, abaixo do iceberg, ali, a Deep Web do conhecimento sobre treinamento funcional de alta densidade. E aí, né, todo esse assunto para chegar nesse ponto. Sabendo que o treinamento, então, para desenvolver um bom CrossFit, eu preciso ser até mais funcional zero, como que a gente pode deixar, Gus, como que tu enxerga isso ficar atrativo e com entretenimento, sem largar a mão do aspecto tecnicista, que a gente como profissional tem um compromisso de ser técnico? Como que a gente mistura esses dois? Uma das coisas que tem facilitado muito a minha intervenção junto aos alunos é me utilizar um pouco de uma ferramenta que se chama gamificação, né? Uma ferramenta de administração que algumas linhas também não gostam muito, mas enfim, você tem que se apegar a alguma coisa que você vai trabalhar, algum direcionamento que você vai trabalhar. E isso ajuda muito. Por exemplo, a utilização de um aplicativo, onde nesse aplicativo eu tenho, todo mundo conhece aplicativo de CrossFit, né? Onde eu tenho como anotar minhas cargas. O auto-feedback que eu posso ter da minha melhoria no meu treinamento, né? Que eu estou vendo que minha carga melhorou do último PR que eu fiz para hoje, por exemplo, né? Nossa, melhorei. Eu tenho um auto-feedback, tenho um controle do que eu estou fazendo. Isso é uma ferramenta de engajamento muito poderosa. Eu diria que é um dos diferenciais do CrossFit, você ter uma lousa onde você coloca o tempo do resultado e você vê o do cara, do seu colega, da sua amiga e gera todo aquele movimento no espaço, no box. Exatamente. Muitas pessoas, por muito tempo, e até hoje continua um pouco, as pessoas falam mal da lousa lá de colocar o score, né, de todo mundo ali. Eu acho assim que existem coisas que você não precisa ficar muito preso a só uma vertente de trabalho. Eu acho que a diferença de um box para o outro box, né, para um outro estúdio, é como você bota a cara do treinamento, a sua cara e o seu background ali dentro, né?
Lá no treino de boxe normal, a galera faz DNS, entende? E aí faz respiração, a pessoa não sabe respirar direito. Você acha que você com um treinamento, se você não dá um remedinho para ela, para que ela respire direito, por exemplo, fazer uma estabilização para fazer um back squat, você acha que ela vai sair bem? Ela não vai sair bem, entende? A pessoa chega já com várias compensações, né? Com várias deficiências do dia a dia de trabalho, do estresse, da ansiedade. As pessoas chegam com o padrão respiratório todo bagunçado, né? Usando musculatura acessória. E ainda chega lá, você adiciona mais um elemento de ansiedade, que é a carga, que é superar aquilo ali, né? Exatamente. E aí um pouquinho o sistema, né? Aí é aquele aluno que não acaba tendo resultado satisfatório para ele em 2 ou 3 meses e acaba desistindo. Diferente de que ser, por exemplo, com o mesmo professor, mas daí com a metodologia que envolva daí DNS, reset de respiração, mobilidade, estabilidade, treinamento baseado em sistemas complexos, que entregue repertório motor, não só ensinar um movimento a esmo. Em 4 semanas ele já tem resultado, 2 semanas é absurda a diferença. Sim. É uma ferramenta bem poderosa. E eu vejo, bom, nós 3 já tivemos box, né? Ou temos ou já tivemos boxes de CrossFit, né? Então a gente pode falar com propriedade sobre o treinamento, sobre a gestão, sobre lidar com os clientes, alunos, né? Todo o que é o mundo CrossFit e ter um ambiente disso. Eu vejo alguns defeitos na metodologia que estão tentando ser corrigidos, né? Já nos últimos tempos, mas eu vejo tanta coisa positiva no método, no ambiente, na energia, na integração, por ser uma aula coletiva. Às vezes, por ser uma aula coletiva, a gente tem maiores dificuldades de correção, de ajuste de cada um, mas por contrapartida, você tem uma interação, você tem uma motivação assim que é fora do sério e é uma grande vantagem da metodologia. Por isso que muita gente vai para lá, porque gosta daquilo, porque se sente bem ali no meio, porque um puxa o outro, né, no treinamento. Então, esse é um diferencial assim, muito positivo do CrossFit. Exatamente. Eu mais uma vez, me assusta muito o fator motivacional na modalidade. Como pessoas que de repente, não teriam um perfil para uma modalidade que oferecesse levantamento olímpico, desafio o tempo inteiro, e você aprender novos movimentos, enfim, que te desafie na direção do endurance também. Quer dizer, essa miscelânea... Só vai, funciona, né? Funciona, não dá para você falar que esquecer. Ok, corta a parte que não é boa. Sim, modifica. Ajusta, mas é que tá, o papo é esse, o profissional tem a sua caixa de ferramenta, ele vai moldar ela, né? Ele vai entregar o que ele acredita, né? Exatamente. A gente não precisa ficar preso 100% a uma metodologia que você vê que, opa, eu consigo fazer um pouquinho melhor. Opa, aquele curso que eu fiz com o Bruno Leite lá de mobilidade, eu consigo botar ele aqui dentro, entende? Eu consigo fazer uma preparação de movimento que vai um pouco além de somente, todas as vezes, eu trabalhar com flexibilidade ativa, né? Que é muito falado, que é muito trabalhado dentro do aquecimento, do próprio aquecimento da metodologia do CrossFit. É interessante? É interessante. Só que, às vezes, eu preciso dar para o meu cliente aquela pílulazinha, né, para melhorar a condição dele, pensando numa síndrome cruzada inferior, numa síndrome cruzada superior. Exatamente. Entende? Nas pequenas funções, as pequenas compensações, né? Porque o cara chega modificado, a respiração não tá legal. Você acha que o dia que ele vai fazer um treino de vertical press, se eu não faço uma preparação, o trapézio superior do indivíduo no dia seguinte, somente mulheres, nossa, vai estar explodindo. Só ele trabalha, né? Gus, seguindo o raciocínio, preparação de movimento. Preparar o corpo é algo, não é simples fazer, não é complexo. Dentro dele tem algumas alternativas de construção. Mobilidade é uma delas. Seguindo um pouco esse resgate do que como era, de como fazemos hoje, como que você vê essa preparação de movimento, como que você vê os elementos que estão nessa fase do treinamento, nessa transformação aí dos nossos últimos 10, 12 anos,
para hoje em dia. Volto, né? Não é puxar sardinha para você e também não quero que você puxe sardinha da gente, do Explode, porque aqui é um papo aberto, mas a gente fazia de uma maneira antigamente. A gente tinha algumas maneiras de trabalhar a mobilidade, a preparação, e hoje a gente sabe que tem outras coisas novas, tem coisas que a gente achava que funcionava, não funcionava daquele jeito e funciona diferente. E seguindo o papo que a gente está tendo hoje, o Gustavo Carvalho, trabalha diferente, ele traz algo diferente para os seus alunos, né? É um crossfit diferente, né? Como que você está trabalhando a preparação de movimento? Como que você vê desde o passado até hoje, né, toda essa evolução? Brunão, assim, no passado, o que eu observei muito, e depois de muitas conversas com você também, muitas leituras, eu sei que você é um cara que foi atrás. Voltamos. Voltamos. Não, olha que bobeira, não sei por que fez isso, mas ele deu limite de 1 hora. Não, tranquilo. Peraí, só segura um pouquinho, Gus. Deixa eu só ver se tá tudo certinho aqui no nosso encaixe. Tranquilo. Tá. Vou pegar o gancho. Segue você falando o que você tava falando aí. Beleza. Então, Brunão, a gente sempre buscou muita informação. Você como um cara que empreende e coloca o nível um pouquinho mais alto, né, em relação aos outros cursos de formação de mobilidade, você foi buscar o DNS, foi buscar outras metodologias fora do Brasil, FRC, né? Eu lembro que você foi beber nessa fonte aí, e uma coisa que me deixou clara e que ficou bem interessante depois que a gente debateu muitas ideias, é que aquela frasezinha lá do McGill, a mobilidade pela mobilidade, é o beijo da morte. Você ficar fazendo mobilidade e que, na realidade, as pessoas entendem, quando você fala de mobilidade, vamos fazer mobilidade para o treino. A pessoa acha que é uma coisa assim muito aleatória. E, na realidade, existe como a gente sabe disso, e você montou a metodologia baseada nisso, existe um viés. E, na realidade, esse viés é o que é o mais rico. Não é botar 10 exercícios de mobilidade e 10 exercícios de estabilidade. Opa, preparação de movimento está bem feita. Na realidade, não é isso. É um raciocínio que tem por trás, que você mesmo forjou essa ideia aí, que a preparação do tecido, a mobilização com FNP, alongamento e o controle motor. E aí, no final da história, é o trabalho de força, o trabalho de potência. Então, tem um direcionamento para isso ser feito. Tem um cuidado, tem um tratamento para isso ser feito. Não é simplesmente mobilizar por mobilizar. Mas e o controle motor da história toda? Então, o trabalho, por exemplo, que a gente faz hoje em dia a gente conhece síndrome cruzada inferior, por exemplo, né? A gente sabe dos relatos de dor. Meu eretor da espinha está muito tensionado. Mas por quê? O glúteo está funcionando? Opa, o flexor do quadril está hiperativado? Então, existe um raciocínio por trás que não adianta eu colocar o cara para fazer deadlift pesadão hoje se ele ficou sentado 8 horas trabalhando. Sim. Entende? Eu preciso buscar. Então, o treino de força para ele precisa começar na preparação de movimento, onde eu vou dar para ele uma autonomia e aquele remedinho que a gente tinha falado. Entende? Ele vai fazer crossfit.
mas você pode ter certeza que se ele sair de lá melhor do que ele entrou, o seu trabalho, a sua entrega está bem mais interessante do que o que os outros fazem, que é, de repente, fazer o deadlift pesadão. Sim. E o cara volta, no outro dia eu tô com dor, no outro dia eu tô com dor, né? E limitação de movimento. A gente não quer isso, né? A gente quer contribuir positivamente com o bem-estar do indivíduo, né? Acaba acontecendo, a gente ainda acontece, isso é uma das coisas que até me deixa um pouco triste. Alguns boxes pelo Brasil ainda tem, parece que aquela visão de 2017, 2016, de só fazer aquela flexibilidade passiva e treinar direto. Os alunos condicionados, né? Porque alguém tem que ser o responsável por isso. O aluno condicionado, não, eu vou me poupar na parte de força para ir bem no odd, tem que botar nome na lousa e tudo, opa, vou pegar leve aqui no fortalecimento. Enquanto, na verdade, né? Eu entendo que uma das partes mais importantes desse prescrição de exercício na dinâmica do CrossFit, uma das partes mais importantes é fortalecimento, a mobilidade e fortalecimento. Eu tenho o workout como a sobremesa do almoço, né? É a parte que a gente se diverte. Tem que ser a diversão. Isso. Aí, o que acaba acontecendo daí? A consequência disso, né? Muita gente com tendinopatia, muita gente com... Me deu branco agora, com contratura muito forte em quadríceps, muito forte em coluna, e aí essas pessoas, elas ficam, isso realmente acontece em muitos lugares que eu vejo, né? Tanto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, as pessoas acabam, é normal, porque eu converso com meu amigo que treina de tarde, ele tá assim também. Converso com meu amigo que treina no outro box, em outro bairro, ele tá assim também. O engraçadão que faz meme no Insta, ele tá assim também. Todo mundo está sempre num limiar alto de estresse e a gente, eu falo, né, nessa conversa, todo mundo acaba tendo uma tendência de normalizar essa sensação, de achar, não, o treino é assim, ele me traz sempre isso. Então, se você pegar o PSC do cara, sempre o cara está com o PSC alto, ele chega alto, ele sai alto e sempre está nessa bola de neve e se culpa a metodologia, se culpa o treino, mas e até quando esse aluno, esse praticante está passando o seu feedback para o treinador, né, de como ele está se sentindo, para o treinador poder ajustar, poder orientar, o quanto eu estou trabalhando a minha preparação e a minha recuperação dessa diversão, desse treino do meio. A gente sabe que qual é a diferença, né, do medicamento para o veneno, né? É a dose. Então, se a gente errar essa dose, o cara vai entrar sempre nesse ciclo, né, de uma sobrecarga alta de tecido e ele não está conseguindo recuperar essa sobrecarga alta de tecido. Acho que é justamente o que o Luiz está falando. E as pessoas acham que isso é normal. Não, tudo certo, dói, porque o CrossFit é assim, porque não sei o quê, porque blá, blá. Pois é. Existe alguns norteadores, né, que foi o que vocês falaram, alguém tem que ser culpado por essa história, que às vezes é mal entendido, mal interpretado. Quando a gente fala de prescrição dentro da própria modalidade CrossFit, de trabalhar com um indivíduo no limiar, né, fazer o que a gente fala de faz um scale, né, adapta o movimento, mas se for muito débil o estímulo, o cara se desestimula. Se for muito além, ele acaba se machucando ou vendo que para ele é impossível fazer aquilo. Então, a leitura e a prescrição do movimento para estar no limite, ter o desafio, mas não machucar. É uma faixa. Como faz isso? É difícil encontrar ela, né? Isso é muito difícil. O treinador ele precisa ter uma visão muito boa e a própria metodologia, mais uma vez, a metodologia do CrossFit, ela começou a ser mais disseminada e agora, algum tempo atrás, né, que eu já fiz a afiliação, eu consegui entender melhor depois também de ter feito o Level 2. Porque até então eu achava que trabalhava com CrossFit e falava assim, nossa, estou juntando ginástica, estou juntando LPO, estou juntando Endurance, é CrossFit. Mas na realidade existe uma maneira de trabalhar que é uma maneira própria da modalidade. Agora, mais uma vez, como você flexibiliza isso para cada indivíduo? Sim. Que é aí que está o grande lance de toda a ideia, né?
Por exemplo, né? O Luiz falou, fazer o treino de força para depois fazer o WOD. Bom, dentro da ideia da CrossFit, isso não é uma boa ideia. Isso não é o que é pregado pela CrossFit. Existe um dia para fazer força, é o dia de Heavy Day. Ok, esse dia não vai ter WOD, é o dia de gastar suas energias fazendo força, muita força. Ok, tem um outro dia que eu vou trabalhar com 2 estímulos, vou trabalhar com 3 estímulos, ou eu vou misturar e vou fazer movimento redundante. Quer dizer, tem uma metodologia por trás, se você consegue manipular isso aí, sai um trabalho bem interessante. O trabalho fica bem legal. Gus, e para saber manipular isso aí, tem que fazer um curso que existe novo em Vitória, não tem? Cara, assim, ó, como que tá isso aí? O que eu vou te falar? Depois de algum tempo, né, a gente trabalha com certificação em treinamento funcional já tem bastante tempo, né? Tem mais de 13 turmas formadas aí, e aí começou a me incomodar o fato de não conseguir trazer isso para dentro de um ambiente de boxe. Então a gente foi atrás, procurou um pouquinho mais de informação, estudou um pouquinho mais e montamos uma certificação baseada no cross-training, né? E no fitness funcional. Porque, na realidade, a gente fala de CrossFit e CrossFit é uma marca que tem um programa de treinamento, né? E que tem a certificação que ela faz. Muito boa, excelente, uma linha de trabalho. Agora, existem outras linhas de trabalho que podem se desenvolver e que, às vezes, vão responder alguns questionamentos. E a gente se sacode, não aguenta ficar parado e falou, a gente precisa montar uma certificação também que tenha um viés da alta intensidade, de fazer o indivíduo ali pensar um pouquinho que dentro de um ambiente de boxe eu consigo fazer um trabalho um pouco mais com maior qualidade, né? Não desprezando, achando que do jeito que é feito pela certificação da CrossFit é ruim. Eles têm a maneira de trabalhar deles, como a gente tem também a nossa. Resumindo, né? Quem está escutando a gente, quer juntar toda aquela caixinha de ferramenta e organizar e saber levar para dentro do seu grupo, do seu aluno, junto, né, com a metodologia do treinamento funcional, trabalhar com a intensidade, com coerência, com cuidado, com progressão, aí, ó, busca você onde, Gus? Pode ser no seu Instagram mesmo? No meu Instagram ou diretamente no nosso site, né? A gente tem um site SCT Funcional. A gente trabalha com a certificação de treinamento funcional. As duas estão lá, né? Funcional, as duas já tem muitos anos, e essa nova aí do Functional Fitness. Exatamente, uma certificação em cross-training e fitness funcional, que na realidade o nome da modalidade é fitness funcional. É mundialmente conhecida. Fechou, top. Acho que eu vou encerrando por aqui, Luiz. Quer falar alguma coisa? Não, é isso aí mesmo. Uma das coisas assim na minha trajetória de aprender prescrição de CrossFit, estudar a modalidade, filosofia, uma das coisas que mais me impactou foi eu comecei a minha carreira de treinador naquele funcional do Mike Boyle clássico, né? Só que também por um tempo eu fui xiita do funcional. Eu achava que o aluno era de vidro lá atrás. Não, o ombro tem que ficar alinhado. Se não está alinhado, meu Deus, ele vai explodir o ombro dele. E o CrossFit me libertou desse pântano da ignomia, da ignorância. Tipo, o mito da caverna de Platão. Tu só descobre que tu está errado quando sai para fora. Quando eu fui para o CrossFit, eu vi que o ser humano não é de vidro. Muito pelo contrário. O condicionamento físico que um ser humano pode chegar, independentemente velho, novo, menino, menina, é absurdo, cara. E a gente reconhecer o nosso corpo com bom condicionamento, isso pode ser life-changing. A gente vê isso, amigos, na gente mesmo, seja particularmente na nossa vida ou como um negócio, porque ter um negócio de CrossFit é muito bom, cara. Eu tenho saudade quando eu tinha, né? E outra coisa que também me impactou foi que, como eu era comprometido para aprender bem o CrossFit, eu busquei profissionais de fora, né?
Cheguei até a ponto de ler em italiano um livro do Alain Ricaldi muito bom, que era o Project Cross Athlete. Eu acho que é o primeiro, o único que eu conheço livro de prescrição avançada de CrossFit. Livro extraordinário, né? Para quê? Para a gente poder sempre poder ofertar um treinamento de boa qualidade de fitness funcional para garantir entretenimento com técnica. Não só técnica e ficar um serviço chato, mas também não só o entretenimento e acabar virando circo e bagunça, que também não é o ideal. Aí, por que eu estou falando isso? Existe muita gente boa que faz literatura, que presta cursos nesse setor aí, que não são filiados à marca, né? Tem o Gus, tem o Ricaldi, e eu encorajo a galera que está interessado a aprender mais sobre cross, buscando pessoas que não são filiadas à marca. Porque, bem como o Gus falou, alguns esclarecimentos vêm pela galera de fora que tem uma visão diferente, fazendo uma relação com o mito da caverna de Platão. Às vezes a gente só consegue perceber uma situação se a gente pegar um ponto de vista de fora, que eu acredito que só vai acrescentar a gente. Lembra, né, que se a gente só tem um martelo, tudo que a gente enxerga é prego. Agora, se a gente tem mais repertório, a gente consegue enriquecer mais a prática. E eu agradeço pra caramba o Gus, papo bom demais. E é isso aí. Bom demais, Gus. Vou deixar aqui duas indicações de leitura, posso? Pô, Manda ver. Esse aqui é recém-saído, né? Não é meu, mas achei um livro excelente do Ramires Tibana. Quer dizer, Ramires já tem um tempinho aí, né? Uma referência nacional valiosa, né? Ele é um cara que realmente tem muita informação interessante nesse livro. Recomendo a todos que se interessam para dar uma lidinha com calma. Não, como diz o outro, não tem muita figurinha. Sim, é realmente leitura. Sim. E, assim, um livro que eu tive o prazer de conhecer a pessoa que... Eu lembro quando você conheceu ela. Eu não estava porque eu não pude ir. Exatamente. E a gente até te presenteou com esse livro, né, Brunão? E aí, ó... Olha aí. Exatamente. Os dois. Ó, vai um pouquinho além É legal. de um trabalho que é um trabalho muito superficial. É uma coisa um pouquinho mais ampla, um pouquinho mais aprofundada. A sua relação com um fisioterapeuta, a sua relação com outros profissionais da área de saúde do movimento, que você pode melhorar a vida do seu cliente em muito. Eu acho que ela, nesse livro, conseguiu integrar treinamento físico com reabilitação de maneira fácil, absorvível, assim, muito relevante. Ó, quem está na audiência aí, ó, vai ver que os meninos conseguiram até um autógrafo para mim, ó. Tá? A autora. Aqui, ó, cheio de post-it aqui. É um livro que sempre fez parte aqui do escritório, ou lá no fundo, no QG. Sempre a gente usou, o Luiz também, né? Trocamos muita ideia sobre esse livro. E a Falsone é fantástica, referência. Que ano que foi esse evento, Gus? 2019? 2019, né? 2019. Lá, você, o Edu, e eu não podia, não sei se eu estava em algum curso, alguma coisa, mas... eu acho que você estava dando uma certificação. E aí os caras presentearam aí com um autógrafo dela ainda. Ela até falando, que pena que não pôde me conhecer. Olha só, vou guardar isso aí. É só vocês que têm português ou ele já foi comercializado em português? Então, sim, tem aqui, né? Deixa eu ver que autor aqui... Porque eu lembro que na época eles foi no evento tinha. Sim, traduzido, né? Porque é difícil a gente encontrar alguns livros, né? Bons que estão em português, né? Exatamente. Fantástico. Valeu, cara. As duas dicas, Gus. Muito bom pra galera aí que tá aqui com a gente, que foi até o final acompanhando nosso podcast. Meu, só agradecimentos. Primeiro pela amizade, por esse cara fantástico que você é. Pelo aprendizado, né, Luiz? Que a gente teve já com bons anos aí com o Gus. Algumas oportunidades bem pertinho lá em Vitória, né? Dando curso junto, né? Tomando uma cerveja junto, trocando ideia. É um cara que eu ainda encontro pelo menos aí 1, 2 vezes por ano quando vou para Vitória. Eu dou curso ainda no espaço dele, então sempre a gente está junto, troca uma ideia ali, às vezes sai comer alguma coisa também. Então, cara, você é um cara fantástico, um irmãozão mesmo aí de coração. Um cara que o treinamento, o CrossFit nos trouxe aí essa amizade maravilhosa. Espero que quem
acompanhou a gente até agora tenha aproveitado, tenha curtido aí, deixa os comentários, compartilha esse podcast com a galera aqui, tanto no YouTube quanto depois quando tiver só o áudio. Bacana demais, Gus. Obrigado de coração, meu irmão. Pô, eu tenho muito a agradecer, tanto a você, Bruno, quanto ao Luiz. A gente tem uma amizade muito interessante de muito tempo atrás, e realmente foi o que a modalidade, né, a própria modalidade CrossFit deixou para a gente, trouxe uma amizade muito interessante, por essa nossa inquietação de querer responder algumas questões, alguns questionamentos e tentar entregar sempre o melhor, né, para a população, de uma maneira, para a comunidade de uma maneira geral. Sem dúvida. Né? Top, Gus. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela pessoa que você é, meu querido. Sucesso sempre, tamo junto, viu? Muito obrigado, viu? Valeu. Luiz também, valeu por essa. Aí, obrigado. Estamos aí nos próximos podcasts, se Deus quiser, só é o comecinho. Sucesso, sucesso. Valeu, Gus. Valeu, Luiz. Forte abraço para todos aí. Uma ótima semana. Valeu.